Imagine nascer em um mundo onde quase ninguém mais teme a Deus e viver tanto tempo que você vê gerações inteiras surgirem e desaparecerem diante dos seus olhos. Imagine caminhar por séculos, observando a humanidade se tornar cada vez mais violenta, corrupta e distante do Criador. A Bíblia fala de um homem que viveu 969 anos. Um homem que não apenas presenciou a decadência do mundo, mas segurou o juízo de Deus enquanto esteve vivo. Seu nome era Matusalém, filho de um homem que não morreu, pai de uma linhagem que salvaria a humanidade e avô do único homem que sobreviveria ao maior julgamento da história. O que poucos sabem é que a vida de Matusalém não foi apenas longa, ela foi um sinal. Cada ano vivido por ele era um ato de misericórdia. Cada dia a mais era uma oportunidade para o mundo se arrepender. E quando Matusalém morreu, a chuva começou. Hoje, você vai descobrir por que Matusalém viveu quase 1000 anos, qual foi o propósito oculto de sua longevidade e como sua história está diretamente ligada ao dilúvio, a Noé. Fique até o final, porque essa não é apenas uma história antiga, é um alerta que continua ecoando até hoje. Matusalém nasceu em um tempo em que o mundo já não era mais inocente. A violência crescia, a corrupção deixava de chocar, e poucos ainda se perguntavam se Deus estava olhando. Mas ele não veio de qualquer lugar. Enquanto a maioria aprendia a sobreviver em meio ao caos, Matusalém cresceu dentro de uma casa diferente. Uma casa onde o silêncio era reverente, onde as histórias falavam de um Criador real, onde a fé não era tradição, era caminho. Seu pai era Enoque, um homem que não apenas acreditava em Deus, mas andava com ele. Um homem que falava pouco, observava muito e vivia como se o céu estivesse mais próximo do que a terra. Desde pequeno, Matusalém ouviu ensinamentos que não eram comuns naquele tempo. Aprendeu que viver corretamente teria um preço, que permanecer fiel significaria caminhar sozinho e que o mundo ao redor estava mudando rapidamente. Havia algo diferente naquele menino. Não era força, não era liderança visível, era permanência. Enquanto outros corações se endureciam, o dele se aprofundava. Enquanto muitos corriam atrás de poder, ele aprendia a esperar. Os mais velhos observavam em silêncio. Diziam que aquela criança carregava algo raro, a capacidade de resistir quando tudo ao redor estivesse caindo. E eles não sabiam, mas estavam olhando para um homem que viveria tempo suficiente para ver gerações nascerem, se perderem e desaparecerem. Essa era apenas a primeira camada da história, porque a vida de Matusalém não seria longa por acaso. Ela tinha um propósito. Se essa história já começou a te fazer pensar, é porque ela não foi feita para ser ouvida por acaso. Se inscreva no canal agora, porque a jornada de Matusalém está só começando. E cada parte revela um nível mais profundo dessa história. Ative o sino para não perder os próximos capítulos. O que vem a seguir muda completamente o sentido dessa vida tão longa. Ele ensinava com a forma como vivia. Enquanto o mundo ao redor se tornava cada vez mais barulhento, violento e confuso, Enoque seguia um caminho silencioso. Caminhava como alguém que sabia que estava sendo observado, não pelos homens, mas por Deus. Matusalém cresceu vendo isso todos os dias. Ele ouviu do pai histórias sobre a criação, não como lendas distantes, mas como algo real. Aprendeu que o mundo tinha ordem, propósito e limites. Enoque repetia sempre a mesma ideia. Quando o mal cresce, permanecer íntegro se torna um ato de coragem. Mas houve um dia que mudou tudo. Enoque saiu e não voltou. Não houve despedida, não houve funeral, não houve corpo. O pai simplesmente desapareceu. Os homens sussurravam. Alguns diziam que ele havia sido levado por Deus. Outros não entendiam, mas Matusalém sabia. No fundo, ele sentiu que aquele não era um fim, era um chamado. A ausência de Enoque não deixou apenas saudade, deixou responsabilidade. Agora cabia a Matusalém guardar aquilo que o mundo estava tentando apagar. As histórias, os ensinamentos, a fé. Ele percebeu que viver corretamente não era mais apenas uma escolha pessoal. Era uma missão. Se ele se calasse, aquela linhagem desapareceria. Se ele cedesse, a memória de Enoque se perderia. E assim, sem aplausos e sem destaque, Matusalém assumiu o papel que nunca pediu, mas que não podia recusar. Enquanto o mundo se afastava cada vez mais de Deus, ele decidiu se aproximar ainda mais. E essa decisão moldaria tudo o que viria depois. O tempo passou, e o mundo não melhorou. Enquanto Matusalém envelhecia, a terra ao seu redor escurecia. O que antes era exceção, passou a ser regra. Viver corretamente parecia coisa de outro tempo.
Ele viu cidades crescerem sem temor. Viu homens celebrarem aquilo que antes envergonhava. Ano após ano, década após década, século após século, Matusalém assistiu gerações nascerem cheias de promessas e desaparecerem presas ao mesmo erro. Pessoas que riam da fé, que desprezavam a ideia de julgamento, que viviam como se nada tivesse consequência. Cada dia vivido era um lembrete silencioso de que Deus ainda estava dando tempo. Tempo para arrependimento. Tempo para mudança. Tempo que o mundo desperdiçava. Matusalém não era um pregador famoso. Ele era algo mais raro. Um testemunho vivo. Sua própria existência confrontava o mundo. Sua longevidade era um aviso que ninguém queria ouvir. Enquanto tudo ao redor se deteriorava, ele guardava dentro de si as palavras do Pai. E mesmo cansado, mesmo ferido pelas perdas, mesmo cercado pela maldade, ele continuava transmitindo aquilo que aprendera. Porque ele entendia algo que poucos compreendem. Permanecer fiel quando tudo vai bem é fácil. Permanecer fiel quando tudo está errado. É isso que revela quem você realmente é. E quanto mais o mundo afundava, mais claro ficava para Matusalém que algo maior se aproximava. Algo inevitável. Matusalém sabia que não viveria para sempre. Mesmo com tantos anos, ele sentia que o tempo estava se fechando como um céu antes da tempestade. Foi então que ele voltou seus olhos para a próxima geração. Primeiro para seu filho Lameque, depois para o menino que mudaria tudo, Noé. Desde o primeiro olhar, havia algo diferente naquele neto. Não era força nem palavras sábias, era um silêncio atento, um olhar que observava o mundo como quem entende que algo não está certo. Matusalém não falou tudo de uma vez. Ele ensinou aos poucos. Falou sobre o Deus que cria, mas também corrige. Sobre a paciência que não dura para sempre. Sobre a fé que precisa ser carregada, mesmo quando ninguém mais carrega. Enquanto o mundo ria, Noé ouvia. Enquanto muitos ignoravam os sinais, ele observava. Matusalém percebeu então que sua missão não era impedir o que viria. Era preparar alguém para atravessar aquilo. Cada ensinamento passado era uma semente. E sem que o mundo percebesse, o futuro da humanidade estava sendo treinado dentro de uma família quase invisível. Matusalém viveu mais do que qualquer homem, mas sua maior obra não foi o tempo, foi a fidelidade. Quando seus dias chegaram ao fim, não houve sinais grandiosos, não houve anúncio, apenas um silêncio diferente no ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Com 969 anos ele partiu em paz, e naquele mesmo período, o céu começou a mudar. Os ventos carregavam um peso estranho. A terra parecia esperar por algo que não sabia nomear. O homem que havia vivido como um lembrete da paciência de Deus não estava mais ali. Noé, agora preparado, começou a ouvir instruções claras. Não eram sonhos confusos, eram direções precisas. Cada passo, cada medida, cada decisão carregava o eco de tudo o que Matusalém havia ensinado. A arca começou a ser construída, enquanto o mundo ria. Cada golpe de madeira era um testemunho. Cada dia de trabalho era um ato de fé. E quando a chuva caiu pela primeira vez, não foi apenas água que desceu do céu. Foi o cumprimento de uma história que vinha sendo escrita por gerações. Matusalém não viu o dilúvio, mas ele o preparou. Sua vida longa foi o último sinal de misericórdia. Sua história deixa uma pergunta que atravessa o tempo. O que estamos fazendo com o tempo que nos foi dado? Porque no fim não importa quanto tempo vivemos, mas o que escolhemos preservar enquanto o mundo se perde. Matusalém escolheu a fé, e por causa disso a esperança não morreu com ele.